Olá, bem-vindos ao canal Lendas do Medo. Hoje vamos ouvir 10 histórias de terror, estradas assombradas que você nunca vai esquecer. A Estrada Sem Fim. João era um caminhoneiro experiente, conhecido por sua coragem em enfrentar os percursos mais desafiadores. Em uma madrugada fria, ele decidiu encurtar caminho por uma estrada deserta, mesmo ouvindo os avisos de outros motoristas sobre o local. A princípio, tudo parecia normal. Porém, conforme dirigia, percebeu que as árvores mortas ao redor pareciam as mesmas, como se estivesse preso em um loop infinito. Horas se passaram, e ele começou a ouvir passos do lado de fora do caminhão, mesmo sem avistar ninguém. De repente, os faróis piscavam sozinhos e o rádio começou a emitir um chiado assustador. Apavorado, João acelerou, mas nunca mais foi visto. Dias depois, seu caminhão foi encontrado vazio, com o motor ainda ligado. No banco do motorista, um bilhete com sua caligrafia dizia: "Nunca cheguei ao fim. A curva dos gritos." Ana e Pedro estavam voltando de uma festa quando decidiram pegar um atalho por uma estrada conhecida como Curva dos Gritos. Apesar dos rumores sobre o local, o casal riu das histórias de assombração. Ao chegarem na curva, o rádio do carro parou de funcionar e um silêncio inquietante tomou conta. Subitamente, gritos desesperados ecoaram ao redor do veículo. Pedro tentou acelerar, mas o carro morreu. Ana olhou pela janela e viu silhuetas de crianças se aproximando, com mãos pequenas batendo nos vidros. Desesperados, o casal abandonou o carro e correu para a mata. Horas depois, foram encontrados por policiais, em estado de choque. O carro foi encontrado intacto, mas com marcas de mãos infantis por toda a lataria. A rodovia dos perdidos. Um grupo de 4 amigos decidiu explorar uma rodovia abandonada, famosa por seus desaparecimentos. Era noite de lua cheia quando começaram a viagem. No início, tudo parecia uma aventura divertida, mas logo perceberam que as árvores ao redor pareciam se mover, criando um caminho interminável. Um por um, os amigos começaram a ouvir seus nomes sendo chamados no vento. A situação piorou quando avistaram uma figura feminina na estrada acenando para eles. Mesmo apavorados, decidiram ajudá-la. Assim que ela entrou no carro, tudo escureceu. Apenas um dos amigos foi encontrado, caminhando desorientado na estrada. Ele balbuciava repetidamente. Eles não eram reais. O caminho dos olhos vermelhos. Carlos era um motorista de aplicativo que, em uma noite chuvosa, aceitou uma corrida para uma vila isolada. A estrada parecia tranquila, até que ele notou olhos vermelhos brilhando entre as árvores. No início, pensou ser reflexo de animais, mas logo percebeu que as figuras se aproximavam, acompanhando o carro. O pânico tomou conta quando ouviu arranhões no teto do veículo. Ele acelerou, mas o peso de algo subindo no carro o fez perder o controle e cair em uma vala. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Carlos em estado de choque, repetindo: "Eles estão vindo!" O caroneiro, fantasma. Marcos, um taxista noturno, estava em seu último turno quando viu um homem pedindo carona na beira da estrada. Sentindo pena, ele parou para ajudar. O homem entrou, agradeceu educadamente e pediu para ser levado a um endereço próximo. Durante o trajeto, Marcos tentou puxar conversa, mas o passageiro respondia apenas com monossílabos. Ao chegar ao destino, o homem simplesmente desapareceu do banco de trás. Assustado, Marcos olhou ao redor e percebeu que estava em frente a um cemitério. No banco onde o homem estava sentado, havia um bilhete com a frase: "Obrigado pela última viagem. A ponte do século." Uma família em viagem de férias decidiu cruzar uma ponte antiga para economizar tempo. Era uma noite de chuva intensa e o nevoeiro tornava a visibilidade quase nula. No meio da ponte, o carro parou inexplicavelmente. Enquanto tentavam religar o motor,
Figuras nebulosas começaram a surgir ao redor do veículo, batendo nos vidros. As crianças no banco de trás começaram a chorar, e os pais, desesperados, tentaram empurrar o carro para o outro lado. Quando finalmente conseguiram, olharam para trás e viram a ponte desaparecer em meio à escuridão. Ninguém sabe como conseguiram escapar, mas juram nunca mais voltar. A Noite dos Faróis. Lucas era um jovem aventureiro que adorava dirigir à noite. Em uma de suas viagens, percebeu faróis surgindo no retrovisor. Achando que era outro carro, manteve sua velocidade, mas os faróis continuaram a se aproximar, até parecerem atravessar seu veículo. Lucas freou bruscamente e saiu para verificar, mas não encontrou nada. De volta ao carro, sentiu um frio intenso e percebeu que o rádio transmitia uma voz sussurrando: "Você é o próximo." Assustado, ele acelerou e nunca mais dirigiu por aquela estrada. O caminho dos sussurros. Clara estava atrasada para um compromisso e decidiu pegar uma estrada pouco movimentada. À meia-noite, começou a ouvir sussurros dentro do carro, mesmo estando sozinha. Assustada, aumentou o volume do rádio, mas os sussurros ficaram mais altos até se transformarem em gritos. Perdendo o controle, Clara caiu em uma ribanceira. Antes de desmaiar, viu figuras sombrias ao redor do carro murmurando: "Ouça-nos." Ela sobreviveu, mas desde então evita dirigir sozinha. A gasolina maldita. Rogério estava viajando por uma rodovia deserta quando viu um posto de gasolina iluminado. Parou para abastecer, mas algo parecia estranho. O frentista tinha um olhar vazio e movimentos mecânicos. Após encher o tanque, Rogério voltou à estrada, mas percebeu que nunca chegava ao seu destino. Dias depois, seu carro foi encontrado abandonado, com o tanque vazio. Moradores locais dizem que o posto não existe há décadas e que quem abastece ali nunca mais é o mesmo. O túnel do tempo morto. Um grupo de exploradores decidiu atravessar um túnel abandonado, famoso por sua atmosfera sinistra. Ao entrarem, perceberam que o tempo parecia parar. Relógios congelaram e os celulares ficaram sem sinal. Ecos de vozes antigas os acompanharam pelo trajeto, e sombras humanas cruzavam o caminho. Quando finalmente saíram, perceberam que haviam voltado para uma época diferente, com carros e pessoas dos anos 50. Apenas um deles retornou ao presente, mas não consegue lembrar como. Ele apenas repete: "Não entrem no túnel."